pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Quem Pode. E hoje nós estamos num episódio muito especial, que é o nosso 7º episódio e último episódio da nossa primeira temporada. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre quem pode fazer carreira na IFMSA Brasil. Para isso, eu estou aqui com a minha comentarista âncora maravilhosa, Amandinha, de sempre, de todos os episódios que vocês já conhecem. E nós estamos hoje aqui com 2 convidados muito especiais e que têm muita propriedade para falar desse assunto aqui de hoje. A nossa primeira convidada, a Carolina Primo Dalla Brida. É um prazer receber você aqui. Gente, para quem não conhece, a Carol está no 7º período de medicina aqui do Centro Universitário FAG. Atualmente, ela é nossa diretora local de educação médica e ela também é assistente regional sul do White Team. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. E nós estamos também com mais uma pessoa que vocês já conhecem. A gente adora uma simetria aqui nesse programa. Então, ele estava no episódio de inauguração e ele vai estar no episódio de fechamento. Arthur Constâncio. Para quem não sabe ou quem não se lembra, quem não viu o primeiro episódio, ele é do 11º período de medicina aqui no Centro Universitário FAG também. Foi um dos fundadores do nosso comitê. Nem vou falar todos os cargos a nível local, porque ele praticamente gabaritou a diretoria. Mas ele também foi CR Sul, né, coordenador regional Sul. Ele foi da comissão organizadora da AR Sul. Curitiba, Assembleia Regional Sul de Curitiba. E ele foi vice-presidente para assuntos externos da IFMSA Brasil. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Vou dar oi para vocês, que eu já cansei de falar com ela, já é a segunda vez aqui. Mas é um prazer estar aqui de novo, né? Começando e fechando esse ciclo aqui. Se eu não vier na segunda temporada, já sabe que vai ser agora, né? Não, tem que estar. Mas daqui a pouco a gente faz uma temporada especial só com a Arthur Convidado oficial. Sim. Gente, eu queria muito que vocês, né, se apresentassem e trouxessem outras informações para o pessoal que está em casa e ainda não conhece vocês, além aqui do que eu falei. Você começa, Carol? Começa. Oi, gente. Então, eu sou a Carol. Eu sou de Capitão, mas agora eu tô morando aqui em Cascavel. Eu tô no 7º período. E eu sou atualmente a diretora da Educação Médica e também assistente regional sul do White Team. Muito bem. Maravilhosa. Eu sou o Arthur, carioca. Minha idade eu acho melhor não revelar. Estou no 11º período de medicina, então felizmente ano que vem é o meu último. Glória. Eu já fui de tudo um pouco no comitê local, né? Como vocês sabem, fui um dos 5 fundadores. Felizmente, tive uma equipe muito boa para fundar o comitê. Fiz a minha carreira, como vocês sabem, está sendo falado aqui hoje. Mas eu já fui CR Sul, já fiz parte de time nacional, já fui coordenador de programa nacional. E eu fui vice-presidente externo por 2 anos. O segundo eu não consegui concluir, mas eu fui eleito por 2 anos seguidos vice-presidente externo. Então, esse sou eu. Muito bem, gente. Parabéns. É por isso que vocês estão aqui hoje, para falar um pouquinho. E para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês explicassem, queria que você falasse um pouquinho para a gente, Arthur, sobre como que funciona a atuação dentro da IFMSA Brasil a nível regional e nacional. Porque eu não sei como que foi para vocês, mas para mim, assim, quando eu entrei no comitê, a gente entra meio tentando aprender o que significa a sigla, IFMSA. E aí, de repente, você descobre que existem muitos cargos, uma diretoria muito extensa, você sofre pena para decorar as siglas de toda a diretoria. E aí, quando você acha que, tipo assim, ai, que incrível, e você consegue um cargo na diretoria, parece que abre, assim, um outro mundo, e você descobre que tem muitos cargos e times e organizações e muita coisa, tipo, extra local, extra no comitê. Sim. E aí, eu queria que você contasse pro pessoal que tá em casa e não faz ideia do que eu tô falando aqui um pouco sobre isso. Tá. Eu acho que, na real, a Carol pode até completar depois a minha visão e a de vocês, principalmente os mais novos, talvez seja um pouco diferente. Porque quando eu criei, junto com os outros 4, a IFMSA Brasil, a gente não tinha ninguém além da gente e a internet. Então, a gente não tinha a mínima ideia do que era ser de um cargo nacional, de que existia, de fato, uma diretoria executiva nacional. Diferente das pessoas que entram agora, e, por exemplo, eu já fui diretor nacional, então eles sabem que existe, o Arthur já foi, alguém da FAG pode ser, então existe esse processo, sabe? Na minha época, realmente não se pensava muito a nível regional, a nível nacional. A gente era tão focado em descobrir o que diabos a gente tem que fazer agora com o comitê que a gente Dentro fundou. da faculdade. Porque a gente não sabia a sigla. Eu, inclusive, a Natália, que foi a primeira presidente do comitê, ela
me vivia dando bronca, porque eu nunca falava certo. A IFMSA Brasil, eu falava o IFMSA. E daí ela ficava, Arthur, pelo amor de Deus, como é que as pessoas vão falar certo se nem você fala? Eu fiquei, meu jeitinho. Mas daí, depois, quando você entra na IFMSA Brasil FAG, né, você consegue ver a imensidão que nós não somos só um comitê local, a gente é parte de uma federação internacional, que é a IFMSA, e a partir dela tem as NMOs, que são os países. Então, no Brasil tem a IFMSA Brasil, que seria a nível nacional, e as várias regionais, né? As regionais não são geograficamente iguais à do Brasil, elas são mais subdivididas, porque depende da quantidade de escolas médicas em cada regional. Não sei te dizer de cabeça, assim, mas eu sei que, por exemplo, Nordeste, existem 3 Nordestes, não é um só, sabe? Sim, eu acho que Norte 1 e 2. Norte 1 e 2 também, é. Então, não tem Sudeste, né? Tem a Paulista separado do Leste, então é bem diferentinho, assim. Mas a nível regional, então, a gente consegue ter escolas médicas que têm talvez um cunho cultural e local também mais próximos e acabam fazendo parte de uma mesma regional. Daí a gente consegue saber que existe um coordenador responsável por cada regional e a partir disso ele consegue fazer não só o seu comitê melhorar, né, a nível local, mas também você mostrar seu empenho a nível regional e nível nacional. E daí foi a partir disso que a gente começou a enxergar que, talvez a gente consiga de fato ter uma carreira e ficar galgando a ideia de um dia ser diretor nacional. Entendi. Então, esse cargo que você estava descrevendo pra gente são os famosos CRs, né? Isso. Os coordenadores regionais, que daí tem de cada regional. Isso, exatamente. E daí são em duplas, é isso? Não necessariamente. Os CRs, atualmente, para o regimento, né, geral, depende da quantidade de escolas médicas que cada regional tem. Por exemplo, a Norte, eu não sei dizer a quantidade, tá? Mas eu sei que, por exemplo, a Norte 1 e Norte 2 juntos ainda tem menos escolas médicas do que a Sul, por exemplo. Tá. Então, a Norte 1 e a Norte 2 existe cada um CR para cada uma delas. Enquanto na Sul é em dupla, porque tem tanta escola médica, porque aí considera-se que é muito trabalho para uma pessoa só. Entendi. Daí é em dupla mesmo. E além dos CRs, quais são os outros tipos de organizações que acontecem? Por exemplo, fala um pouquinho pra gente sobre os times nacionais, você fez parte de uma comissão organizadora, de uma R, e como que funcionam essas organizações, essas atuações que a gente pode ter para fora do comitê? Quando a gente fala de cargos mesmo, existem esses níveis, né? De diretoria executiva nacional, os coordenadores regionais, e aí acaba que cada diretor nacional consegue formar o seu time. Tá. E geralmente esse time ele é mais focado em ter um representante regional para auxiliar esse diretor nacional, porque é muito trabalho, né? E a gente ainda é estudante de medicina, então bastante trabalho. Então acaba que cada regional tem o seu assistente de cada área, né? Dependendo da área do time mesmo. Por exemplo, o presidente nacional é o único que não tem time. Tirando ele, o vice-presidente interno tem o vice-presidente externo tem o seu próprio time, o diretor de marketing tem o seu, então cada um vai tendo os seus times. E aí esses times vão se deslocando para as regionais e eles auxiliam não só o diretor nacional, mas também o coordenador regional de cada área. Entendi. É bem legal. Então, significa que existem muitos tipos de organizações das quais a gente pode fazer parte. Sim, exatamente. E daí tem essas que são, digamos assim, mais fixas, porque, por exemplo, durante uma gestão, igual a gente tem as nossas gestões aqui no nosso comitê, a gente também tem as nossas gestões quando a gente assume cargos nacionais. Sim. Mas existem algumas outras organizações das quais a gente pode fazer parte que são mais móveis, por assim dizer. Por exemplo, as SWGs... comissões organizadoras, de eventos. Porque daí acaba que você não é um candidato, né? Você se inscreve como se fosse parte de um grupo de projeto. Que vai organizar alguma coisa. Como se fosse um projeto mesmo. Quando a gente faz um projeto aqui no comitê, a gente não precisa de fato se candidatar àquilo. Você vira um coordenador daquele projeto, mais ou menos assim. Mas, de fato, para você se candidatar e ser votado pelas pessoas, aí, no caso, é só diretoria nacional e coordenador regional. Os times e tudo mais, eles são escolhidos pela responsável do time. Não é uma candidatura em si. Entendi. E falando um pouquinho sobre os times, Carol, como você é assistente, né, da Regional Sul do White Team, eu queria que você falasse, então, um pouquinho mais sobre os times. Qual que é a sua perspectiva, tipo assim, então, para que serve, assim, os times? Na prática, o que faz?
Se você puder comentar com a gente um pouco dos cargos que existem dentro do White Team, como funciona, qual a dinâmica, as demandas. Então, basicamente, é assim, eu vou começar para dar uma introduzida, né? Então, se a gente pensasse em uma pirâmide dentro da IF, a gente tem lá a diretoria executiva, o EB, lá no topo. Depois vem para os coordenadores regionais e aí os times nacionais, que são ali montados, então, para ter esse intermédio entre os diretores e os coordenadores regionais com os comitês locais, né? Os CLs. Então, a gente está ali responsável por fazer esse intermédio, facilitar e também auxiliar no que for necessário e nas demandas que os coordenadores acharem que a gente pode estar auxiliando. Dentro dos times, existem várias separações, várias divisões, né? Então, vários times são divididos dentro da IF. Então, a gente tem os times, por exemplo, o White Team, que é um time de atividades, né? São 4 times de atividades e cada um desses times vai estar responsável, vai estar mais direcionado para um eixo. O White Team é o da educação médica, então voltado mais para o SCOME, né? Para as demandas do SCOME. Tem o Red Light Team, que daí vai estar voltado mais para as demandas do SCORA, né? Depois o Orange Team, que é o de saúde pública, e o Green Lamp Team. Que daí é para os direitos humanos e paz. Então, a gente está responsável ali por fazer esse intermédio, né? Essa comunicação entre a diretoria nacional e os coordenadores locais, os comitês locais. Entendi. E os assistentes, por exemplo, do time que você faz parte, são assistentes só das regionais ou existem assistentes vinculados a outras coisas também, que não especificamente as regionais? Porque, por exemplo, eu faço parte do TRE, que é o time de relações externas, né? Que é o time do vice para assuntos externos da FMSA Brasil. Inclusive, meu primeiro chefe foi o Arthur. Hoje em dia é o Felipe, mas o primeiro foi o Arthur. Falava, meu café. Sim, e o pior é que a gente é do mesmo comitê, né? Então, ele podia realmente pedir um café. Mas assim, e daí lá no TRE, hoje, atualmente eu sou assistente nacional, mas antigamente eu fazia, digamos que a função que você faz hoje, só que para as demandas das relações externas, porque eu era assistente de representatividade da Regional Sul. Então, eu cuidava da Regional Sul, mas no aspecto de representatividade. Então, a gente sanava muitas dúvidas sobre relações externas, política de patrocínio e apoio, que é o que o pessoal mais tem dúvida até hoje. Mas assim, então a gente tem, na verdade, né, esses assistentes que cuidam das regionais, mas lá a gente também tem os assistentes de representatividade que são vinculados aos eixos. Então, a gente tem os assistentes vinculados às regionais e a gente tem os assistentes que cuidam da representatividade ligada ao SCOME, a representatividade ligada ao SCORA. E assim por diante, depois a gente tem o assistente nacional, que fica responsável por, tentar dar assistência e supervisionar o que está acontecendo ali no time. Como que é no White Team? Também funciona assim ou são só assistentes das regionais? No White Team, a gente é separado, então, pelas regionais. Então, eu faço parte da Regional Sul, junto com a outra assistente, para a gente dar conta das demandas e também das outras regionais. Além disso, a gente trabalha com os coordenadores regionais ali dentro do White Team e com a NOME, que é a diretoria executiva ali da educação médica. Sim, a nível nacional, né? A nível nacional, isso. Entendi. E me fala um pouquinho sobre essas demandas que vocês têm. Tô curiosa, porque assim, eu conheço as demandas do time de relações externas, né? Até hoje foi... Sim. Minha vida tá assim, relações externas, desde que eu entrei na EF. E eu queria conhecer, o que vocês fazem, assim, além de dar assistência para os comitês locais ao longo do... Então, assim, a gente pode separar, digamos assim, então dar essa assistência aos comitês locais. Então, qualquer dúvida que eles tiverem, a gente sempre está disponível. Mas também a gente está responsável por dar o feedback, né, para os relatórios trimestrais. Então, a gente fica responsável por essa parte. E também a gente pode pensar numa responsabilidade um pouco maior, digamos assim, que é trabalhar talvez dentro das AGs e das ARs, fazendo e facilitando as sessões. Muito legal. Isso eu acho que é uma atividade comum, né, dos times nacionais. Geralmente, quando tem eventos, ARs, AGs, geralmente os times mandam, né, representantes que facilitam sessões que geralmente são vinculadas ao assunto que eles têm mais conhecimento, né? Sim. E você, Arthur, você falou que fez parte de um time também já? Eu fiz parte... eu fui coordenador de programa, que no caso seria um time
não chamado de time da PAD, né? Os famosos CNPs. Isso, os famosos CNPs. E eu já fiz parte Na verdade, eu já fiz parte do TRE, mas eu saí. E eu fiz parte também do... Antes de VPE? Antes de VPE. Ah, tá. E eu fiz parte também do que atualmente é o Pink Team, mas eu não sei o nome porque ele é novo, né? Que é o do diretor de comunicação e marketing. Ah, tá. Aham. Mas não existia muito assim. Mas eu fiquei até curioso, porque eu também não sei como é que funcionam os outros times, porque acabam que os times, eles são função do diretor nacional. Então, o diretor nacional meio que tem autonomia para poder escolher os seus membros e separar eles de acordo com as demandas que cada diretor tem. Então, eu sei como é o TRE, porque fui eu que criei o TRE, e atualmente a forma que o TRE se comporta, quem criou fui eu. Antes de mim era de outro jeito. Eu me lembro que quando a gente assumiu a gestão ali do time junto com você, você falou que a gente ia trabalhar num formato diferente. Sim, não existia aquele formato, foi eu que criei. E aí a pessoa que ficou no meu lugar, né, que é o meu pupilo, o Felipe, ele segue com o mesmo jeito. Então, provavelmente deve seguir. Acho que deu certo, acho que funcionou bem. Sim. Mas acaba que eu não sei como os outros times funcionam, porque cada diretor pode fazer o que quiser. Ele pode mudar, ele pode, Tem enfim. autonomia, né? Tem autonomia, exato. Pra organizar. Porque assim, as pessoas fazem gestões de formas diferentes, né? Sim. Então eu acho que é justo que exista essa mobilidade de tipo assim, não tá funcionando dessa forma pra um time, mas tá funcionando pro outro. Sim. Então, a gente se adequa pra fazer, tipo, continuar o que tá dando certo e mudar aquilo que não tá dando, né? Até porque a federação, ela é dinâmica, né? Sim, ela vai mudar. Antigamente existia, sei lá, 40 escolas médicas, hoje tem 200 e alguma coisa. Então, não tem como a gente falar que é a mesma coisa do que era antes. Ela vai acabar mudando de uma hora ou outra, enfim. E vai estar lidando com pessoas diferentes e vai ter que Sim. adaptar, né? Até a equipe diretoria vai estar nacional. trabalhando junto. Hoje em dia tem cargos que não existiam. O diretor de comunicação e marketing, ele era parte do VPE. Sim. Ele era parte do Sim. vice-presidente. E daí ele foi separado justamente para poder diminuir as demandas que estavam ficando absurdas Que para uma bom, pessoa né? só. Porque... Mas eu tinha uma queda por direção de comunicação e marketing, né? Quando não tinha o diretor de comunicação e marketing, acabava que eu que fazia tudo. E eu, por um tempo, fiz bastante coisa. E as pessoas até achavam bem interessante o que eu fazia. Sim. Como... Mas é bastante sim, coisa, né? É Pra uma bastante pessoa coisa. fazer. É. E, Carol, conta um pouquinho pra gente, então, o que aconteceu, como e por qual razão você resolveu, tipo assim, acho que tá no momento de eu dar esse passo e extrapolar um pouco, assim, da minha atuação local e tentar novos ares e novos desafios. Sim. O que aconteceu? Eu acho que a resposta para essa pergunta é também a resposta para outra pergunta. De por que eu entrei na IF. Então, assim, eu tinha esse negócio de querer fazer mais. Então, eu acho que a gente não precisa esperar a formatura e pegar o CRM para fazer a diferença aqui e agora, né? Então, foi esse um dos motivos que me fez entrar na IF, e que me chamou para dentro da IF, e também que me fez tentar um cargo na diretoria e depois no time nacional, né? Então, querer fazer mais, querer fazer diferente e tentar conhecer um pouco mais da IF, porque a gente sabe que cada porta que a gente abre tem várias outras esperando a gente, né? Então, é um mundo de oportunidades e um mundo de coisas novas para a gente explorar. Sim. Além disso, muito do que o Arthur e outras pessoas dentro do comitê falavam. E, tipo, faziam de propaganda, sabe? Sim. Das Vamos pro oportunidades. Nacional, Eva! Das oportunidades, dos desafios e do que a gente podia trabalhar dentro de um time nacional. Sim. E conta um pouquinho como é que funcionou o seu processo seletivo para entrar. Eu Tá. queria saber se é parecido com como foi no TRE. Tá, foi Perguntas por... muito difíceis. Eu queria deixar registrado, muito difíceis. Foi através de um Forms, então tinha algumas perguntas básicas, assim, sobre motivação, sobre quem eu era e sobre as minhas propostas para gestão. E aí é bem tranquilo, assim, é bem de boa. Foi? O meu não foi, não. Vou falar que eu não sei se era por causa do VPE, mas O que eu posso dizer? muito difícil. Eu quero que os melhores sejam selecionados. Nivelar por cima, né? Exatamente. Eu vou querer alguma coisa de facilidade. Pois é, né? né? Talvez não tenha Vai. sido fácil, mas assim, não foi o que eu achei que seria super difícil de Aham. entrar, sabe? Sei. Eram algumas perguntas longas e que daí você tinha que refletir, Elaborar. pensar, Desafiador, elaborar. mas não nada Isso, impossível, né? Isso. É. Aham. Eu lembro que quando eu fui me candidatar, eu tava um pouco dividida. Bem quando eu vi, assim, times nacionais, vou aprender sobre, vou ler os times, né? E eu tava meio dividida, assim, entre relações externas, porque nesse momento eu já tava quase que meio encaminhada para tentar o cargo de LVPE. Eu ainda era CL do intercâmbio, mas eu tava, tipo assim, eu ia me candidatar. Então eu pensei, trabalhar com relações externas a nível nacional também vai ser bom, né?
E, ao mesmo tempo, eu tava muito, muito, assim, um pouco encantada pelo Capacity Building. Porque a minha mãe trabalha com desenvolvimento de pessoas. E aí, tipo assim, eu vi um braço dentro da IF que era só pra isso. Eu fiquei, tipo assim... Só que daí o Rafa, né, que é... Ai, gente, foi... Vocês conheceram ele, né? Acho que do 3º episódio. Foi LVPE por 2 anos, foi presidente, entrou no time, foi assistente nacional do time. Ele juntou, assim, em mim e na minha cabeça, assim. E daí, não, vai ser relações externas, TR é que eu vou tentar. Aí fui fazer, gente, o Forms e era, tipo, no meio das provas, assim, bem das provas finais. E eu sentei na frente daquele Forms, tipo, sei lá, no meio da tarde, era 10 horas da noite, eu ainda estava na frente daquele Forms. E eram umas perguntas, tipo, tinha coisas que eu tava, tipo assim, eu não sei nem o que que é isso, o que que eu vou fazer agora? E eu assim, Rafa, o que que é isso? E mandava mensagem no WhatsApp, Arthur, o que que é isso? Eu preciso responder. Mas assim, eu acho que foi uma coisa super legal, porque até pra você fazer a sua candidatura, tipo, mandar ali o seu Forms, né, pra tentar, você aprende. Sim. Porque, tipo, você precisa pesquisar, você manda mensagem pra alguém pra conhecer, e aí você já entra, tipo assim, com mais conhecimento. Porque pelo menos você teve que pesquisar e aprender sobre várias coisas que vão ser suas demandas a hora que você entrar no time. Então, eu acho que foi assim, eu já cheguei de outro jeito no time depois daquele Forms, sabe? Mas a Foi um ideia preparatório. basicamente é essa, né? Quando a gente fazia um time, a gente que era diretor nacional, pelo menos a minha parte, a parte da presidência, assim. Os demais eu não sei dizer tanto. Mas eu nunca, inclusive a Nathalie prova, porque eu era chefe dela, mas eu nunca em momento algum, em nenhum membro do time eu falei que ele deveria saber tal coisa ou ter tal conhecimento. É verdade. Eu sempre era disposto a ensinar. Tipo, você faz parte do time porque você quer aprender e eu estou aqui disposto a ensinar. Porque a ideia era que, no fim, alguém do time virasse vice-presidente. É o que eu sempre falei pra eles. Tipo, não faz sentido eu querer que você saiba tudo de vice-presidente, senão você estava no meu lugar. Sim. Você não Sim. precisava que eu te ajudasse. Então, era essa a vibe, assim, de time, né? Era isso que a gente perpetuava, pelo menos na presidência, que era eu, Caio e a Nicole, os meus amigos. Mas, então, tipo, não tinha problema você não saber responder alguma coisa do formulário, Sim, sabe? sim. Era mais pra você ir lá e falar, mano, o que que é isso? Aí você pesquisava, acabava descobrindo e você me respondia. Sim. Instigar a pessoa a aprender Sim, mais, né? exato. Era Justamente basicamente que é o isso. que é o diferencial. E eu achei bem legal os forms, assim, porque é basicamente o que a gente vive dentro do time. Então foi muito pertinente porque é isso, ninguém nasce sabendo, a gente aprende. E ele foi a primeira lição, sabe? Já teve que pesquisar, já teve que aprender e foi bem bom, sabe? Com o dia a dia das pessoas vindo te perguntar, as demandas chegando, é assim que se aprende. É quando você Sim. precisa explicar para outra pessoa, quando você precisa responder. Um forms é assim, então achei super justo, mas foi difícil. E se teve uma pessoa que veio e lhe ajudou, né? Pegou na sua mão ali, ajudou e tal. Sim. Então você vai lhe estimular a fazer o mesmo com o outro Com e outras por aí pessoas, vai e cria essa corrente. E fala pra mim, Carol, como que tá sendo a experiência? Porque é seu primeiro cargo nacional. Sim. Como que tá? Como foi, assim, os primeiros dias e tudo mais? Igual você falou. Quando a gente responde o Forms, a gente aprende muito. E estando dentro do cargo, a gente aprende muito também. Porque o que você não sabe, você vai atrás, né? Então, a gente deu já 2 capacitações. E aí foi um pouco desafiador, assim, no sentido de... Será que eu sei falar sobre o que é ser um diretor local de educação médica, mesmo estando no cargo, né? Porque eu acho que a gente tem sempre muito a aprender, né? Nunca a gente vai saber tudo. E é um desafio, então- quando você tem que ensinar, né? Muito. Porque daí aham. pressupõe-se que você sabe mais do que as pessoas que estão indo assistir. A pressão é bem maior. Sim. Mas, assim, agindo enquanto um time, eu acho que fica muito mais fácil, sabe? Então, eu não dei essa capacitação sozinha. Foi junto com a Giovana, que é outra AR Sul, né? Assistente Regional Sul, do EdTeam. E foi bem legal. É. Legal. E tirando as capacitações, assim, as suas experiências mais pessoais, assim, tipo, foi bem tranquilo? Foi mais, tipo assim, frio na barriga? Você achou que foi muita demanda? Ou, tipo assim, não, tá dando pra gerenciar tranquilo? No começo, eu entrei com medo, vou confessar, assim. Porque eu pensei, cara, vai ser muita coisa, vou ter muita coisa pra fazer, não sei se eu vou dar conta. Mas a gente vai vendo que vai se ajeitando, assim, as demandas, elas vão vindo. E aí, a gente vai se organizando e vai dando certo, sabe? Além das capacitações, eu ajudei também a montar uma das sessões da AG e da R. Agora, estou ajudando outra. Infelizmente, eu não vou para a G, mas a gente vai dando esse auxílio, né? Sim. E É um time, acaba né? Sim, é um time.
Então a gente trabalha todo mundo junto para conseguir que alguém vá lá e represente o time, né? Sim. E fala um pouquinho, Arthur, pra gente. A gente estava conversando esse tempo todo sobre a importância. Como vocês podem ver, gente, é tudo muito interconectado. Então, assim, por mais que tenha a diretoria executiva ali nacional, aí tem os comitês locais, aí tem os times, aí tem os CRs, aí tem os CNPs, mas todo mundo tá conectado, trabalhando junto. Tipo, são as pecinhas, tipo, de uma engrenagem, né? Para que tudo funcione. E a gente falou bastante até o momento aqui sobre os CRs. Só que... eu não sei, hoje, como eu faço parte de um time, eu ocupei 2 cargos diferentes dentro desse time, já faz uma gestão inteira, né? Já tá quase acabando, eu tenho mais conhecimento. Só que a primeira vez que eu ouvi falar sobre CR, eu fiquei tipo assim, gente, que isso? Eu não faço ideia. E pra mim parecia uma coisa muito distante, sabe? Tipo assim, nunca vou me candidatar, por exemplo, para ser CR, porque deve ser um negócio de outro mundo. E aí, conforme a gente vai aprendendo, algumas coisas vão tornando um pouco mais... qual que é a palavra? Costumeiras, não é costumeiras, mas assim, Palpável, palpáveis né? pra gente. E aí eu queria que você contasse pro pessoal de casa um pouco assim, sobre a prática, tipo assim, como que você se candidata para ser CR, quais são as demandas, os pontos positivos, os negativos. No caso, o CR, que é o coordenador regional, é como se ele fosse o representante máximo daquela regional. Então, ele acaba que ele tem que coordenar todos os comitês locais, ele tem que verificar o andamento, se está indo tudo certo, não está indo. Tal comitê tem um ponto negativo sobre isso. Daí ele pega o assistente e trabalha isso melhor naquele comitê. Então, acaba dependendo da demanda da regional em si, né? As regionais no Brasil são bem diversas. Então, acaba que, por exemplo, o Caio, que é o presidente nacional atual, eu e ele, a gente entrou na presidência junto, né? Ano passado eu era vice e ele era o meu outro vice, o Gêmeos, que a gente falava. Mas a gente se conheceu porque éramos CR juntos. Ele era CR da Nordeste 3, se eu não me engano, e eu era CR Sul. E Junto acabava com a que quando a Mabile. gente conversava, ele tinha demandas completamente diferentes de mim. O que eu reclamava, ele falava, nossa, aqui não acontece tal coisa. Então, acabava que ele lidava com coisas completamente diferentes do que eu, por exemplo. Então, a gente tinha essa ideia. E, além disso, o CR é o responsável pela R, né? Que é a Assembleia Regional. Isso é trabalho totalmente do CR. O EB aparece para poder dar um suporte, que seria a diretoria nacional, mas o CR é o cargo-chefe do evento. Daí, para você se candidatar, você tem que fazer uma carta de candidatura, apresentar Tô tão ela, surpresa. apresentar ela naquele esquema de você tem 5 minutos para apresentar e 3 minutos para responder perguntas. Aí você tem que apresentar para toda a diretoria nacional vigente, mais todos os comitês da sua regional, né? Pode ter gente dos outros regionais de fora, não é um problema. Só que só quem vota em você ser CR ou não é a sua própria regional e a diretoria executiva. Eu não sabia disso. As regionais de fora não votam, porque não faz Sim, sentido, porque né? não faz Você não vai sentido. representar Claro. elas. E daí, você tendo os votos favoráveis, você se torna CR naquela gestão, que acaba sendo quase igual a da diretoria, só que é um pouquinho diferente porque o diretor nacional que lança edital para o CR. Então, acaba demorando uns diazinhos, mas é bem parecido também. Entendi. Mas, basicamente, eu acho que é isso, assim. Na minha época, a gente pegou uma época pós-pandemia, né? Então, o CR era uma coisa bem desvalorizada, assim. Eu e a Mabile, a gente decidiu do nada virar CRs, porque já fazia uns 2 anos que não tinha CR Sul. Ah, é? Caramba. Ninguém queria ser CR. O último, que foi há um ano anterior do nosso, eles viraram CR, em 2 semanas eles renunciaram, uma coisa assim. Porque, tipo, as pessoas eram desmotivadas, não tinha como Sim. sair na rua, não tinha como fazer nada, as pessoas simplesmente não se importavam. Daí a gente acabou virando CR depois de bastante tempo. E depois da pandemia, fomos os primeiros a fazer uma Assembleia Regional Sul, que foi um baita sucesso. foi. Deu 200 pessoas lá Eu em fui, A de Curitiba? Isso, a de Curitiba. Entendi. Você tava? Eu tava. Eu tava lá fazendo. Nossa, foi bem bom. Foi muito bom. Foi bom. Foi Mas muito a bom. gente ficou doido. Imagina. Nossa, a gente não dormia nada, a gente vivia Sim, eu cansado. lembro. Ai, eu Mas não olha, parecia, tá? Tava todo mundo bem. Mas foi caótico. Mas foi muito bom. Foi muito bom. dizem que foi muito boa a Foi. R de Sim, Curitiba. foi sensacional. Eu já E vi foi algumas fotos. Como foi logo depois da pandemia, foi o nosso primeiro evento IF Sim, presencial, né? O resto era Sim, tudo sim. online. Então foi tipo assim, sim, foi. Entendi. Mas assim, sobre isso de ser CR, é uma dúvida que eu sempre tive. Igual aqui no Sul, que é uma dupla. Essa dupla, por exemplo, eu e você, a gente nem se conhece. Eu sou de um comitê, você é de outro. Eu posso me candidatar para uma vaga e você se candidata para outra?
Ou é tipo uma dupla já... Ou são... Como que eu posso explicar? Uma candidatura, tipo assim, uma dupla concorre com outra dupla. Tem que ser em dupla. Tipo, As de tá. dupla tem que ser em dupla. Aí precisam ser de comitês diferentes, essa é a regra atual. Eu e a Mabel somos do mesmo comitê, mas a gente conseguiu por quê? Quando não tem Não tinha, candidatura, eles permitem que sejam do mesmo comitê. Entendi. E daí, como Perfeito. ninguém queria ser CR, né? Porque fazia um tempo lá da pandemia, a gente decidiu pegar. E foi difícil, porque a gente pegou uma regional meio que abandonada, assim. Sim. E a gente deu uma reestrutura bem legal. Mas, exatamente, precisam, tipo, se conversar online. Opa, tu quer ir comigo? Vamos comigo. Aí a gente faz uma carta e a gente lança juntos. Lança a dupla Isso. pra candidatura. E daí uma dupla concorre com a outra dupla. Isso. Entendi. Você já lança a dupla feita, entendeu? E qual que foi a sua perspectiva, assim, do trabalho de CR? Você acha que, tipo assim, é muito, muito exaustivo? Dá pra conseguir, tipo, conciliar as maiores demandas? É bem menos exaustivo que a diretoria nacional, vou te confessar. Aham. É mais exaustivo do que ser membro da diretoria local. É o meio termo. Eu acho que depende, assim. A minha época e a da Amabile foi bem exaustivo, porque os comitês estavam, tipo, às traças, assim. Tinha começado a pandemia, várias faculdades estavam paradas, né, por causa da pandemia. Então foi complicado. Eu lembro que eu tinha comitê que eu me reunia 2 vezes por semana só com esse comitê. Sim. Eu tinha mais, sei lá, 20 e poucos. Então, tipo, caótico, assim. E ter que arrumar tempo para estudar e fazer tudo, né? Então era muito trabalho mesmo. Daí a gente ainda fez o evento. E a gente tem que ir nas assembleias gerais, né? A IF leva a gente. Sim. Então, é bastante coisa, assim, para se fazer. Mas nada se compara a ser diretor nacional. E a organização de uma Assembleia Regional? É complicada, mas não é tão complicada porque existe um comitê organizador que está te auxiliando, né? As pessoas fazem uma carta que elas querem que seja no local delas, a Assembleia. Então, tipo, não foi, eu e a Mabel decidimos que é em Curitiba. Não foi assim. Tipo, os comitês de Curitiba se reuniram, criaram uma carta e decidiram o que queriam fazer lá. Então, a gente acabou auxiliando esse processo. Igual as AGs. Isso. Então, a logística do evento em si, a gente sabia tudo e auxiliava eles mais. Então, eles tinham uma maior responsabilidade sobre isso. A gente era mais o conteúdo, o cronograma do evento e tudo mais. Só que aí, lá no dia do evento em si, a gente tinha bastante trabalho. Porque meio que, tipo, éramos os responsáveis pelo evento, né? Sim. E na época, a gente não era diretoria nacional e tal. Então, a diretoria nacional estava muito presente lá. E daí a gente fica nervoso, né? Sim. Estão observando o nosso trabalho. E a gente queria que fosse o melhor possível. Então, E foi o melhor possível, Mandinha? Foi, com Conta certeza pra foi. gente. E foi bem legal, assim, a gente conhecer pessoalmente, né? Muitas pessoas que a gente só escutava falar, não sei o que, fulaninho da Nacional, não sei o que. E aí a gente conhecia pessoalmente, ficava, caramba, tá esse é seu rostinho. Não, E aí com foi escolas do muito Brasil inteiro, legal, foi sensacional. muito legal. Meus Sim, melhores foi bem amigos organizado. IFCos não são daqui. Tipo, são Sim. de São Paulo, Sim. Nordeste. Então, tipo, Sim. é uma loucura, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal sobre os eventos, né, IFCos. Tipo, a gente não imagina que a gente vai acabar criando uma relação muito forte com uma pessoa em poucos dias. Ou, por exemplo, você já tem uma relação de trabalho com alguém, por exemplo, nos times. Isso foi uma coisa que eu vivi na G. De tipo assim, eu já fazia sei lá quantos meses que eu tava trabalhando com o pessoal ali. E aí foram as primeiras vezes que eu vi, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi o Felipe, que atualmente é meu chefe, né, o VPE, e muitas pessoas com quem eu trabalhava no time, e é uma coisa totalmente diferente. Parece que você faz um intensivão, assim, da gestão naqueles dias, e tipo assim, você sai com uma perspectiva totalmente diferente. Eu não sei, você sai muito cansado de corpo, assim, parece que você nem dorme. Não é que não parece, não é que parece. É verdade, você não dorme, entendeu? Os dias do evento, não dá tempo de dormir. Mas parece que, tipo, por mais que você chegue exausto, o corpo renova o seu espírito IF, assim, depois do evento. Total. E foi Não é? legal até Porque pra conhecer melhor tanto também, trabalho, assim. principalmente pra diretoria nacional, né? É tanto trabalho que tem uma hora que você tá cansado, você quer desistir e tudo mais. E daí, quando você vai pra lá, você fica mais cansado ainda. Na AG em São Paulo, que foi a que eu fui, eu era diretor já, eu era vice-presidente externa, né? Então, acaba que a presidência trabalha bastante nesse evento nacional, né? Na AG geral. Então, eu e a Nicole, ela era SG,
a secretária-geral também trabalhava bastante, o Caio, que era vice-presidente interno, ficávamos os 3 a madrugada inteira trabalhando. A gente dormia, tipo, 1 hora por dia. E daí, eu lembro que eu fiquei doente, foi caótico, mas foi tão bom que eu voltei, tipo, meu Deus, Renovado, melhor evento do mundo. Gente, melhor evento. Eu mal comia, eu mal dormia, mas, tipo, é muito bom mesmo, muito bom. É incomparável. E falando sobre isso que você estava dizendo do trabalho, né, do EB conjuntamente para conseguir fazer a AG de São Paulo, eu queria que você falasse pra gente isso, porque eu vou confessar agora uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu ouvi EB saiu da boca do Arthur. A gente tava numa escada aqui da FAG. E ele falou EB e começou a falar do EB. E eu, assim, fingindo muito costume e naturalidade. O EB, concorda, é isso aí. E eu não fazia ideia do que ele tava falando. Não sabia nem o que era EB nesse momento. Eu, assim, É verdade. Então tá. E Aquele aí, lá. o tal, né? Já ouvi alguma vez. E as pessoas, tipo... A maior parte, acho que não sabe, né, o que é EB, pelo menos dos novos que estão entrando agora, coordenadores locais que nunca extrapolaram, tipo, ali a atuação local, não faz ideia, tipo, do que é o EB. E para mim, assim, quando eu descobri isso, parecia uma coisa muito distante. Sabe aquelas metas inalcançáveis? Do tipo, eu nunca seria capaz de conseguir um cargo no EB, tipo... É a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu finalmente aprendi o que significava, né? E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Então, tipo, o que é o EB, o que é ser EB, qual é o processo, tipo, pra chegar e fazer parte disso, porque é o topo da pirâmide éfica, né? Na verdade, existe um patamar acima, né? Que é ser diretoria mundial. Tem diretores da IFMSA. Mas eu acho que quando você é no começo, assim, antes, por exemplo, me vi antes eu nunca pensei também em ser EB. E aí, quando falava-se sobre a diretoria executiva nacional, eu ficava tipo, nossa, eles são muito legais, né? Tipo, mas, mano, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ser eles, ou... Nossa, como é que será que eles são? Umas coisas assim, bem doidas, né? Sim, tipo, parece que nem a gente, né? E daí, tá bom, daí você percebe que você pode se candidatar, né? Se você tiver o seu comitê local pleno, aí você tem direito a se candidatar. E aí também já é uma loucura só pensar na candidatura. Porque você tem que apresentar a sua candidatura, provavelmente disputar com outras pessoas, é muito comum na diretoria nacional, e aí você vai ser votado pelo Brasil inteiro. Então, tipo, 200 escolas médicas vão votar ou não em você. Então, tem o medo do tipo, meu Deus, eles vão me odiar, ou tipo, meu Deus, será que eu vou falar muita besteira lá na frente? E os formers, que são as pessoas que estão no cargo que você quer, elas estão ali olhando para sua cara. Elas fazem perguntas muito difíceis. Sim. Então, é um processo de tipo, será que eu estou preparado para isso? Será que eu não estou preparado para isso? Bem grande. Acho que quando você quebra a bolha do local, de tipo, você vai para um time ou você vai para um CR, alguma coisa já dá uma mudada, de tipo, não é tão inalcançável quanto eu achava. Eu já consegui chegar até um pouquinho mais longe, sabe? Quando a gente começa a dar os primeiros passos, assim, fora do local, começa a ficar mais palpável, palavras do Arthur. Você, tipo, deixa de ser um coordenador local que talvez você estava muito escondidinho, e acaba que você tem mais contato com a diretoria nacional, eles sabem seu nome, daí você fica tipo, são pessoas normais, né? Okay. São pessoas. E eu lembro que quando eu fui na minha AG, como CR, né, lá em Recife, João Pessoa. Foi. Aí eu conversei muito com a presidente da época, Clarissa, e eu falei, tipo, Clarissa, cara, você é presidente nacional, né? Tipo, o supra-sumo. E o seu comitê? Como é que, tipo, reage a você ali, sabe? Tipo, meu Deus. Eles jogam o tapete vermelho. E daí ela falava pra mim assim, eles nem sabem quem eu sou. Eu fiquei, é sério? Ela, eu chego na reunião, eu sento lá atrás, eu fico bem quietinha, eles nem sabem que eu existo. Meu Deus. Daí eu fiquei, como é isso? Ela, é estranho, né? Porque às vezes você tá aqui numa reunião online, por exemplo, e todo mundo, meu Deus, é a Clarissa presidente. E no comitê ninguém nem sabe o que é presidência ou quem é você. Então é uma coisa meio doida, assim, também. Mas eu acho que, tipo, por ter sido EB e ter trazido sempre esse comportamento da FAG, tipo, vai lá pra fora, não fica na bolha, sai daqui, babá. Acho que vocês não têm muito essa ideia do inalcançável. No começo talvez sejam, tipo, meu Deus, eu queria muito, sabe? Mas não, tipo, eu não consigo ser. Sim. E é assim, eu sou muito apaixonado pela FAG, né? Sou muito apaixonado pelo comitê da FAG. Então, pensar que a gente era, sei lá, uma faculdade no oeste do Paraná, que ninguém saberia quem é.
e conseguir que nacionalmente esteja lá meu nome, Arthur Constâncio FAG, e Sim. vocês sabem, hoje em dia todo mundo fala da FAG, aham. então, tipo, é uma coisa sensacional, de tipo, a FAG não é qualquer escola, inclusive, nacionalmente na IF, a FAG é muito bem comentada. Sim. Sim. É tipo, entendeu? O A gente tem moral, a gente um tem comitê moral. forte, não é um comitê Sim. fraco. Não é à toa Isso. que eu falo que vocês têm chance disso, têm chance daquilo, têm chance de ser diretoria executiva, porque eu sei que trabalham bem. Sim. Eu sei que a gente se esforça muito, não é só esforço, a gente consegue as coisas. A gente já conseguiu, a gente consegue bastantes prêmios de melhores projetos. Nosso projeto já foi apresentado na FMC Mundo. Sim. Então, tipo, não é simplão assim, sabe? E orgulha bastante que a gente tenha saído tão rápido da bolha e seja uma das escolas mais comentadas e vistas no Brasil de E em escola tão médica. pouco tempo, né? Querendo Em ou tão não, pouco porque... tempo, Sim. exatamente. É. Escolas bem muito recente. antigas, tipo a de Maringá, ela é uma das quase fundadoras, se não me engano, ou foi a Londrina, eu acho que é uma das fundadoras da FMCA Aham. Brasil. E talvez elas tenham menos gente sendo falada do que a gente. Sim. Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito importante. Eu tenho bastante orgulho e acredito que Sim. a maioria dos formers também reconhecem isso, sabe? E é um trabalho bem árduo isso, né? Sim. Porque quando a gente pensa no comitê, ele é super complexo no sentido de, tipo, tem muitos vieses e braços que precisam funcionar para que o seu comitê funcione, tipo, como um todo. Então, tipo, você precisa ter uma diretoria preferencialmente completa e que esteja entrosada e organizada e todo mundo, tipo, querendo que, né, fazer acontecer. Você precisa ter bons diretores, incentivando os seus coordenadores locais a, tipo, gente, vamos lá, vamos tentar, tipo, entrar num time, vamos pra fora, incentivando aí nos eventos, porque eu me lembro que a primeira vez que eu descobri, assim, times existem. Gente, eu acho maravilhoso, assim, isso, porque eu me lembro das primeiras vezes que eu ouvi essas coisas e eu tipo assim... Eu sempre fingi costume. Aham. Sim, aham. Sabe? Mas eu me lembro da primeira vez. Foi no ano passado. Eu ainda era CL do intercâmbio. E eu fui de enxerida na AR Sul, que foi em Maringá, no ano passado. E aí eu tava sentada, assim, na mesa do almoço. E, tipo assim, todo mundo que tava na mesa... Primeiro, não tinha ninguém naquela R que não era diretoria local. E eu tava lá, né, bem bonita de CL, pensando. E teve uma dinâmica de tipo, fale seu cargo, sabe? E eu assim, E daí, além disso, eu sentei numa mesa, assim, de almoço e todo mundo, tipo, porque eu sou do Red Light Team, porque eu sou do White Team, porque eu sou do TRE e não sei o quê, e o fulano daquela faculdade, e o CR... E deixa eu contar a fofoca, e eu assim... Socorro, não faço ideia do que estão falando. E eu não fazia ideia do que eram times. E eu acho isso muito massa, porque eu acho que faz parte de você ter um comitê forte, você incentivar as pessoas do seu comitê a irem para esses eventos. Sim. Porque é lá que surge a curiosidade, é lá que você começa a descobrir que existe esse mundo fora do comitê local, e quando você está nesses ambientes, você que não está fora da bolha, você é a minoria. Porque a maior parte das pessoas que vão nas AGs, nas ARs, nesses eventos IEFICOS, elas já se lançaram na IF Brasil, há muito tempo. Então, a pessoa já tentou vários cargos. Tipo, tem gente no mundo IEFICO aí que, tipo assim, já tentou diversas vezes algum cargo, tipo, na diretoria executiva. E, tipo assim, e você tá lá, sabe? Sim. Só existindo. E quando você começa a entrar em contato, tipo, nesses eventos e tudo mais, você começa a descobrir isso tudo. E eu acho que isso incentiva as pessoas a participarem. Sim. Inclusive, na AR, eu não lembro, acho que foi no último dia que tem a foto, né, dos times, as cores. Eu não lembro com o que eu tava, chegou a menina, você é Nemo! Aí eu... Meu Deus, o que é isso? Oi? Tá falando? É E isso. de fato, aí foi quando eu fui começar a entender e tal. Agora eu entendi o que você tá falando. Gente, então eu acho que isso é um negócio muito, muito massa. Sim. E falando sobre isso, sobre esse trajeto, né? É um projeto, na verdade. Na minha cabeça é um projeto. Você sair de um lugar bem pequenininho, ali, de quem acabou de entrar na IF, tá começando a aprender as siglas pra, tipo assim, se lançar em diversos cargos e fora. Tipo, isso é difícil, é doloroso. Porque a gente tá vendo que é possível. E pode ser que você não consiga e tá tudo bem, entendeu? E a gente pode ser que tenha que tentar novamente. Sim. E aí, por causa disso, eu queria conversar com vocês. E a minha última pergunta, que é a pergunta que deu origem a esse podcast, a esse episódio, eu queria perguntar pra vocês, como a gente faz carreira na IF?
se uma pessoa chegasse pra vocês, uma pessoa que acabou de entrar na IF, assim, e ainda pra piorar calor, sabe? Que não sabe nada de nada, sabe? Sabe? Chega e fala assim, eu tô apaixonado pela IF. E eu quero muito sair daqui desse lugar que eu tô e alcançar tudo. O que uma pessoa precisa fazer? De verdade, na prática, assim, pra conseguir, tipo, construir uma carreira legal e se lançar em vários desses cargos e alcançar tudo isso que a gente tem Dá vontade. sua visão de novinha primeiro. Aí eu dou a minha de velho. A minha visão de novinha é ter proatividade. E assim, medo a gente vai ter, então vai com medo. Você não precisa saber tudo e você nem vai saber tudo, então vai lá, faz o teu melhor, que vai dar certo. Conversa com as pessoas que você tem, assim, seja dentro do seu comitê local ou até mesmo dentro da diretoria, assim, regional, nacional, enfim. Porque geralmente as pessoas são muito abertas e eu pelo menos tinha esse medo de, tipo, será que eu não tô incomodando? Vou mandar mensagem? Nada a ver, né? Sim. Mas não. Mas bem eles abertas, perguntam pra você receptiva, também, né? Ensinam sabe? muito, né? Sim. Sim. Então vai com medo. Eu concordo 100% com isso. É aquela coisa, tipo assim, se você só tem o medo, segura ele, abraça e vai com ele, mas vai, E mete entendeu? as caras. Sim. Eu acho que você tem que ter certeza do que você quer, primeiro de tudo. Sim. Você pode não gostar de alguma área ou não saber que você gosta, mas tentar é o começo de tudo. Eu acho que na FAG em específico, eu falo mais da FAG do que dos outros, né? Que é onde eu localmente sou. Acho que a gente no começo tinha isso como uma idealização de um sonho. Lembro quando a gente criou o comitê, a gente nunca esperava conseguir nada do que o comitê é hoje. E aí quando eu tentei a minha carta de vice-presidente, eu mandei mensagem para todos os outros que fundaram o comitê. Tipo, gente, olha isso, estou me candidatando. Eu dei agradecimento a vocês. E daí todos ficaram tipo, meu Deus, é um sonho, né? Porque teve gente que não teve literalmente tempo para conseguir fazer o que gostaria, sabe? Sim. A Nath, por exemplo, que ela já estava no internato, já quando a gente fundou o comitê. E na FAG a gente tem muito apoio, tanto da faculdade, a Jaqueline, a Aline, eu conversei perguntando se apoiavam eu me candidatar, apoiavam muito sempre, sempre apoiaram a gente presente em todos os projetos, tudo que a gente faz. E o comitê mesmo é muito forte, o trabalho de todo mundo reverbera aqui, não é tipo, o Arthur é bom e daí o Arthur ganhou voto, eu não acho que é isso, eu acho que é tipo, não é à toa que aparece o meu nome e a FAG embaixo, porque a FAG mostra se eu sou forte ou se eu não sou forte, se eu mereço ter voto, se eu não mereço. Tanto que a gente julga bastante quando, agora que eu sou former, né, eu era, aí eu julgo. É a melhor fase. Amo. Vai virar um corte. Então a gente julga de tipo assim, se o comitê dele não é organizado, não é sustentável, como é que a pessoa vai estar preparada para poder fazer isso funcionar no nacional, sabe? Como é que você não cuida da sua casa, mas você vai decidir cuidar do prédio inteiro? Não faz sentido, é basicamente isso. Então, acho que não tem que ter medo, tem que tentar mesmo. Eu nunca esperava ser vice-presidente nacional. Nunca. Se eu não fosse tentar, eu nunca ia conseguir. Sim. Nunca mesmo. Então, tipo, quando eu vejo vocês, assim, os novos, inclusive todos vocês eu acho que eu já perturbei. De tipo, cara, vocês são bons, sabe? Por que vocês estão parados aí? Vai pro time, vai fazer alguma coisa, sai daqui. Mas é tipo isso. Sai do meu pé. Eu falo abertamente. Claro que não é todo mundo, porque eu não acho que todo mundo tenha perfil de ser diretor nacional. Acho que tem que ter perfil mesmo. Não é tipo, uma pessoa não tem perfil, ela é ruim? Não necessariamente. Mas diretor nacional tem que lidar com muita coisa que você tem que ter o perfil para lidar. Então eu abertamente falo, eu acho que você tem perfil para ser diretor nacional, vejo você como. Então vai lá e tenta. Não quero tentar, beleza, vida que segue. Mas eu acho que você tem que ter o direito de saber. É isso que eu falo. Eu já falei isso pra você, por exemplo. Você tem que ter o direito de saber que eu acho que você poderia. Bem recente. Então eu acho. Porque eu vejo isso, sabe? E também a gente chama que cada diretor nacional, tipo, cada cargo, sempre tem um grupo com todas as pessoas que já foram desse cargo. Que a gente chama de linhagem, né? Então, tipo, a gente acaba vendo que as linhagens têm alguma coisa muito parecida entre elas, né? A minha linhagem é da brabeza. A gente é muito bravo, a gente é sincero, a gente é dessa vibe. Então, acaba que, tipo, a gente consegue se reconhecer nas outras pessoas de melhor forma. Na atividade, por exemplo, eu nunca fui de atividades, né? Eu já entrei como diretoria quando a gente fundou o comitê. Então, eu não sei muito o perfil de alguém de atividades.
Então, não sei dizer, tipo, ai meu Deus, você é um ótimo Nora. Não tenho a mínima ideia. Tipo, eu nunca fui disso, não sei. Eu sei dizer, tipo, mano, tu tem perfil pra ser presidência, tu tem perfil pra ser administrativo, que é o que eu trabalho. Tem perfil pra ser vice-presidente terra. Até porque, tipo, eu sei as minhas demandas, eu sei o que eu fazia. Tu vai conseguir falar inglês com as outras animals? Tu vai conseguir fazer reunião com as empresas e mostrar algum tipo de profissionalismo em negociar com elas? Então, tipo, eu sei o que você precisa. Se a pessoa não tem muita comunicação, ela é muito envergonhada, não tem como eu falar que ela, você tem um perfil perfeito pra isso. Ela não vai conseguir, sabe? Sim. Eu acho que é até uma maldade. Sim. Porque daí a pessoa vai ver que, Você vai tipo, forçar tô alguém. fracassando? Não acho que esteja fracassando, mas não é o seu perfil. Então, eu acho que essa vibe. Eu acho que todos da FAG, de verdade, deveriam tentar sempre ir pra fora. Eu acho que a gente tem muito potencial. Acho que a gente é muito bom mesmo. Se tiverem os outros comitês escutando... Vocês também têm muito potencial, gente. Não É pra se inspirar. Mas tem que cuidar da minha casa, né? É Sim. inspiração, é Mas motivação. eu acho mesmo, e eu fico feliz de, tipo... Quando eu virei EB, ou quando eu e a Mabile viramos CRs, a gente sempre batia a tecla de tipo, a gente é CR, a gente é EB, pra vocês não terem essa ideia do tipo, é inalcançável, eu nunca vou chegar lá. Não, tipo, aqui, o Sim. Arthur, cara. Só que não nem sai eu. qualquer coisa. Tipo isso. Nossa, até o Arthur não é tipo isso, entendeu? E aí eu vejo que hoje em dia vocês têm muito menos essa ideia de tipo, não, é inalcançável chegar lá. sim. Não, nunca vou numa AG. Não, tipo, tanto que a ideia do edital de representatividade de mandar alguém da FAG foi de tipo, tem que mandar mesmo, sim. vai, se joga, sabe? E falando sobre isso da representatividade, vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Eu tô bem orgulhosa da FAG, porque eu acho que nessa gestão nós estamos com o maior número, desde quando foi fundado o comitê, de pessoas do nosso comitê representando em cargos nacionais. Eu acho que a gente tem, sei lá, umas 9 pessoas do comitê. Acredito que sim. Então, eu tô, tipo, bem orgulhosa disso. E eu acho que quando a gente fala sobre carreira dentro da IF, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é não ter medo. Quer dizer, vou refazer essa frase. Todo mundo tem medo. Sim. Mas você precisa lidar com o seu medo e tentar fazer as coisas mesmo assim, entendeu? Então, se a gente ficar esperando esse momento da gente não ter medo pra, tipo, a hora que eu quiser zerar esse medo e eu tiver 100% confiante, aí eu vou tentar, você não vai fazer. Porque quando é uma coisa nova, nunca é 100%. Nunca é 100% de certeza, de confiança. Então, a gente tem que fazer mesmo assim. E eu também acho que a IF, ela traz muito aprendizado pra gente. E quando você sai do local e começa a trabalhar no nacional, com pessoas de regionais totalmente diferentes, de comitês que trabalham de uma forma totalmente diferente da sua, com demandas muito maiores, do tipo... se vira aí para organizar uma sessão de um assunto muito interessante para você apresentar lá na Assembleia Geral, que vai ser no Rio de Janeiro. Aí você vai decidir o tema, você vai organizar os slides nas diretrizes da IF Brasil, tá? Não se esqueça. E você vai lá e apresenta. Gente, isso é um desafio muito grande. E eu acho que essas coisas fazem a gente melhorar como pessoa e como profissional. Então, a gente precisa ir mesmo assim. Total. Sim. E, gente, agora... Eu preciso finalizar essa conversa com vocês, o que é uma pena pra mim, porque eu queria muito que a gente falasse muito mais sobre carreira, porque é isso, não é fazer carreira por fazer carreira, pra você falar que você chegou em determinado cargo. É você fazer carreira pra você ter todos os aprendizados e todos os conhecimentos e todas as vivências que o percurso até você chegar lá vão oportunizar pra você. Então, eu queria, agradecer muito por vocês terem vindo. De verdade, eu acho que vocês são pessoas incríveis que alcançaram objetivos muito legais, assim, e muito incríveis, sabe? Pro comitê e pra vida de vocês. E, com certeza, contribuíram muito aqui hoje, né? Para as nossas dúvidas e pro pessoal que tá em casa assistindo. Então, eu queria agradecer e eu queria deixar um espaço aqui para vocês se despedirem do pessoal, já que é o nosso último episódio. Pode começar, Carol. Tá. Eu acho que... Se fosse para tirar, assim, alguma coisa de alguma motivação, então, é que pensem que o Nacional são várias pessoas de vários lugares que têm o mesmo objetivo, mas que estão alcançando ele por caminhos diferentes. Então, é encantador ver pessoas, assim, que, como eu, querem fazer a diferença aqui e, quem sabe, mundialmente, né? Por um mesmo objetivo, sabe? Então, a gente ainda, enquanto acadêmico, consegue mudar alguma coisa, consegue fazer alguma coisa. Então, sim, se arrisquem. Aê!
Agora eu fiquei até nervoso. Eu achava que era se despedir, mas a Carol foi lá e mandou todo mundo. Meu Deus, não pensei em nada. Ela foi profunda. Eu acho que assim, o primeiro passo que vocês podem dar, se vocês forem da FAG, em específico, é entrem pro comitê. Conheçam isso. Vejam se é o seu lugar, se é onde você quer pertencer. Eu acho que tem que ter bastante do pertencimento. Tem. Principalmente que a nossa graduação de medicina é meio sofrida, né? A gente trabalha bastante, a gente se exige bastante. Então, se você ficar num lugar que ainda você vê que não é o seu lugar, eu acho que você não deveria estar, independente de onde seja. Seja aqui, seja em outra associação, seja, sei lá, jogando bola. Se tu não tá jogando bola bem, não tá te fazendo bem, tu pode até jogar mal, mas tu tem que estar feliz jogando mal. Porque senão não adianta nada você estar fazendo isso. É a mesma coisa da medicina. Se a medicina não te fizer bem, sai, não é teu lugar. Eu acho que é o principal de tudo. Entre pro comitê, e se você quiser ter a trajetória, não tenha medo. Se jogue. Vai com medo mesmo. Vai dar certo, sabe? E pode não dar certo agora. Eu, na minha primeira candidatura, eu perdi. Sim. E aí eu fui lá e consegui vencer. Então, aprender 2 vezes. com os erros. Aí venci 2 vezes seguidas. Exatamente. Sim. Então, aprender com o erro e não baixar a cabeça, sabe? Olha, o que eu posso dizer pra vocês? Eu nasci numa favela. O não eu sempre tive. Daí eu fui lá e me lancei. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Independente de onde vem, pra onde vai, pra o que quer. O não sempre vai estar lá. Então, mas eu já vou avisar que eu não volto essa temporada. É o último episódio. Então, assim, não, vocês já tem também. Essa temporada não me vê mais. Acabou. Gente, por hora. Mas a gente é fã de uma simetria, pessoal. Sim. E agora, pessoal, eu queria muito, muito, muito agradecer a todo mundo que participou dessa temporada com a gente, todos os convidados que vieram aqui em inúmeros episódios e trouxeram histórias, vivências, experiências incríveis. Eu também queria agradecer a todo mundo da produção, que inclusive está aqui atrás, que estão aqui todo episódio. Gente, sem elas, sem essas meninas, nada disso ia acontecer. Perfeita. Então, a gente precisa delas e elas fazem toda a diferença. Elas que fazem isso aqui funcionar. E eu também queria agradecer vocês aí que vieram para o nosso último episódio e tornaram ele tão especial. Mas principalmente para você que está aí em casa, nossos ouvintes que acompanharam toda essa trajetória. Cada episódio aqui pra gente foi uma pecinha desse mosaico que a gente tentou construir. E pra gente foi muito especial. A gente queria tentar tornar um pouco mais palpável e mais acessível esse mundo da IF. Então, a gente espera que, nesses episódios, esses 7 episódios que a gente construiu essa primeira temporada, tenham desmistificado um pouco o que é IF-MSA Brasil e tenham instigado vocês a conhecer mais, fazer parte, fundar um comitê, se lançar no nacional, o que for interessante para vocês. Quero agradecer a Amanda, que está aqui do meu lado, todo episódio. E é isso, pessoal. A gente já está preparando coisas incríveis e várias surpresas para a próxima temporada, então eu vejo vocês lá. Até mais. Tchau. Muito obrigada.